Um grandioso evento está marcado para acontecer. Daqueles que não importa quando nem como, mas se eu vou fazer parte dele ou não. Neste vídeo eu vou falar com vocês brevemente sobre a volta de Jesus. Olha o texto. Mateus 24, 36 ao 39, que diz: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Este texto é muito legal e eu escutava muito quando era criança, adolescente ali, ficava pensando, né? As pessoas comiam e bebiam, né? Casavam e davam-se em casamento, né? Credo, que coisa ruim. Na verdade, isso não é ruim, é normal. É normal, acontece e é o nosso dia a dia. O texto está falando que as pessoas, assim como aconteceu no dia de Noé, que viviam uma vida normal, corriqueira, que nada de extraordinário estava acontecendo, então veio o dilúvio, se cumpriu a profecia. Assim há de ser na vinda de Cristo, né? As pessoas estão vivendo uma vida normal. Então a volta de Jesus, pelo texto, ele dá a entender, vai ser um dia comum, como o que você vive hoje, né? Você acordou, tomou seu café, foi pro seu trabalho, enfim, a tua vida normal, corriqueira, né? Nada está acontecendo, não tem uma luz diferente no céu, não tem alguma coisa acontecendo, né? Uma chuva ácida, é uma vida normal, as pessoas estão vivendo normalmente, é um dia comum. E aí vem Jesus, aparece e tudo se cumpre. E aí, você acredita nisso? A que ponto chega a sua fé, a sua crença? Gente, este assunto é um daqueles que chega um ponto que você precisa sentar numa cadeira, bem confortável, olhar no espelho e aí, né? Você acredita nisso? Porque assim como foi a primeira vinda de Jesus, a gente já falou bastante sobre isso e as outras doutrinas, a gente sempre escutou, né? Quem viveu numa igreja, seja qual, né, cristã, sempre escutou essas coisas. E a gente diz que acredita, mas a gente precisa se confrontar, né? Como é que é a nossa fé? A nossa fé é clara sobre isso? Eu tenho realmente convicção sobre estes assuntos, né? Já que são tão relevantes. E por incrível que pareça, este assunto da volta de Jesus, ele é pouco comentado, inclusive nas igrejas cristãs, né? Talvez por existirem várias correntes teológicas sobre o assunto, sobre como e quando Jesus virá, alguns líderes acabam deixando este assunto fora, um pouco de pauta. Apesar de haver divergência sobre como e quando ele virá, existem ali a teologia do amilenismo, milenismo, pós-milenismo. Também existe a divergência sobre o pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. A verdade é que ninguém duvida da veracidade da volta de Jesus. Este é um assunto muito claro e muito certo. E aí eu separei, vou deixar aqui nos comentários, 17 textos só no Novo Testamento que falam sobre a volta de Jesus. Então este assunto é muito claro, dito por Jesus, dito pelos discípulos, falado por Paulo, falado por João ali na Revelação, escrito no livro de Apocalipse. Agora, este assunto depende de muita fé e conhecimento, né? Assim como a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, vinda do Messias, apesar de prometida, apesar de profetizada ali na Torá, né, que é o Antigo Testamento, quando o Messias veio, a maioria do povo não acreditou, não aceitou. Existem pessoas esperando até hoje a vinda do Messias, porque na cabeça deles, Jesus viria como um rei da época, né? Como um líder militar, queria governar sobre tudo e sobre todos os reinados e colocar o povo judeu no poder, no domínio de todo mundo. E Jesus falou, não, não é esse o reino. O reino proposto por Deus, eu vim para estabelecer um reino interior, né? Uma mudança de mentalidade, de vida, de dentro para fora. Não no estereótipo, não na força física, mas a salvação da alma, né? E também a libertação das pessoas da escravidão do pecado. Este era o reino de Jesus proposto, né? Mas a gente precisa, na época precisava e hoje também precisa de fé para crer nisso, né? Do mesmo modo, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus precisa de conhecimento. Tá aí a escritura, não precisa você seguir nenhum pensador, né? Nenhum livro, a não ser a própria escritura sagrada. Estão aí os textos para você
ler e tirar suas próprias conclusões, mas também necessita de fé, de acreditar nisso, né? No meu entender, para a gente fechar aqui, a leitura que eu faço é que o mundo converge para esse acontecimento não estar assim tão distante. Desde criança eu escuto, né? Jesus já está às portas, eu já escuto as trombetas, não sei o quê. E hoje se passaram 42 anos e as coisas não aconteceram ainda. Mas por uma leitura geopolítica, combinada aos textos da Escritura Sagrada, eu consigo enxergar isso, né, com um evento assim não tão distante, porque hoje nós temos tecnologia suficiente, nós temos convergência política mundial suficiente para que as coisas comecem a se desenhar, né? E aí, para encerrar, eu faço aqui uma crítica. É minha, pessoal, né? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu fico um pouco preocupado quando eu vejo alguns líderes religiosos, né? Padres, pastores, defendendo muito essa ou aquela ideologia política, sabe? Se envolvendo demais com política, levando candidatos para os seus altares, para os seus púlpitos, né? Não que isso faça alguma diferença, faz o que quer, né? O templo é só um templo, um monte de pedra lá, não é um lugar santo, coisíssima nenhuma, né? O lugar santo é aí, né? O templo do Espírito Santo. Mas, de certo modo, trocando a leitura do Evangelho, a pregação do Evangelho por essas ideologias, né? É certo, sim, que alguns segmentos políticos, partidários, eles se afinizam mais com as ideias do cristianismo, né? Eles vêm beber um pouco da fonte cristã para defender essas ideologias, né? Mas isso não é o suficiente. O cristão, tá? Ele não defende uma ideologia, e sim um ideal, né? Que inclusive trata-se de amar o outro, né? E não de odiar porque ele pensa politicamente diferente de mim, né? Enquanto que a ideologia, seja de direita ou de esquerda, ela compreende rechaçar o inimigo a qualquer custo, né? Desejar inclusive a morte do inimigo. E o cristianismo não é isso, né? Não é isso. Então eu fico um pouco preocupado, justamente porque eu entendo que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sob o domínio do maligno e as coisas vão acontecer sob muito engano nos últimos dias. Sabe? Ninguém vai chegar e dizer assim, vamos fechar tudo, vamos acabar com todos os cristãos. Não, as pessoas vão enganando aos poucos, né? O diabo, o papel dele, o maligno, é de enganar. Seja lá no Jardim do Éden com a serpente, seja ao longo de toda a história. Sempre foi isso, engano, engano, engano na cabeça das pessoas. E de repente as pessoas vão aí apregoar a paz, né? A unidade, e tudo parece lindo e maravilhoso quando na verdade se trata de um engano. A gente tem que olhar para Cristo. O ideal é Ele, né? É o exemplo dele, é o amor ao próximo, é o cristianismo vivo dentro de nós, a palavra vivida por nós, né? Quando a gente olha para o outro, seja ele de direita ou de esquerda, seja pobre, seja rico, isso não importa, a gente olha com amor, com dedicação, né? É isso que Cristo mandou fazer, tá? E aí, pensando nisso, a gente está focado naquilo que é mais importante, que é a volta de Jesus, que vem para buscar um povo seu, não uma igreja denominacional, não uma igreja como instituição, mas vem buscar um povo seu que creu no seu nome, que creu no seu filho, que se arrependeu dos pecados e vive um evangelho genuíno, tá? Então, fica aí com os textos, não deixe de ler, faça a sua leitura. No Google você acha bem fácil, por isso que eu estou mostrando na tela do meu computador, que é o bibliaon.com, os textos do Novo Testamento sobre a volta de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, espero que este vídeo tenha contribuído bastante, assim como está fazendo com a minha vida. Te desejo boa sorte e até o próximo vídeo.